Olá, queridas irmãs, irmãos em Cristo, graça e paz sejam com todos vocês. Hoje eu tenho a oportunidade de voltar a dividir uma palavra com vocês e eu gostaria de falar sobre a questão das ofensas. Será que existe lugar para não nos sentirmos ofendidos num mundo tão cheio de ofensas, de mágoas, de ressentimentos? Recentemente eu li um artigo onde a pessoa dizia que nós podemos de fato escolher entre nos ofendermos ou não diante de alguma coisa. Escolhermos ser pessoas inofendíveis ou inofensáveis, nem sei se esse termo existe, seria uma escolha pessoal, nossa, de cada um de nós. Isso até pode parecer meio ofensivo, não é? Porque às vezes achamos que não temos tal escolha. Se você pesquisar uma definição de ofensa ou ofendido em qualquer dicionário, eles sempre vão trazer algo relacionado à raiva, ao ressentimento. E quando eu estou falando disso neste momento, é exatamente isso que eu estou querendo dizer. É sobre a ofensa e a própria presunção que há em nós de que, de alguma forma, nós temos o direito de ficar com raiva, de nos sentirmos ofendidos. Será que é assim? Podemos ficar com raiva? Ter até um tipo de raiva legítima, ou que muitas vezes nós acabamos brincando e cunhando como algo assim de ira justa, né? Uma raiva justificada. Certamente, há momentos que nós nos sentimos justificados em nossa raiva. Ou não é assim? Vocês logo devem lembrar desta palavra de Efésios 4, 26 e 27, onde nós lemos: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Então, como cristão, não tenho o direito de ficar com raiva de certas pessoas ou de certas coisas? Ser ofendido não faz parte da própria natureza cristã? Não falamos de algo como ira justa ou ira santa? Se você já fez uma pesquisa pela Bíblia e procurou versículos que pudessem apoiar esse sentimento, eu acho que não vai encontrar muita coisa. Versículos que possam destruir esta ideia existem aos montes. Será que num mundo onde as pessoas estão sempre meio rancorosas, meio ofendidas, né? Olha a sua volta e veja, nós vivemos num mundo cheio de mimimi, de raivinha, de ofensa. Será que nesse cenário também nós precisamos colaborar com esse sentimento? Então, vamos observar uma palavra que me chama muita atenção, sempre me chamou muita atenção nas Escrituras, no Evangelho, quando Jesus está pregado na cruz e do alto ele se dirige em oração ao Pai dos céus e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Veja, Jesus havia sido caluniado, preso injustamente, açoitado, sofreu as mais diversas injúrias, e tudo de forma injusta. Ele teria toda a razão para se sentir extremamente raivoso, ofendido, cheio de ódio contra aquelas pessoas. Mas o que ele faz? O que ele diz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Este eu creio que seja o nosso paradigma, o grande exemplo a seguirmos como cristãos. Jesus escolheu não ficar ofendido. Ele escolheu perdoar, virar a página e seguir em frente. Nós não só podemos escolher sermos inofendíveis,
inofensáveis. Ainda não achei a palavra certa para isso, mas também devemos escolher isso. Não só podemos, como devemos escolher isso. Devemos abrir mão livremente, perder o nosso direito de sermos ofendidos. Isso significa perder nosso direito a manter raiva contra alguém, a cultivar o ressentimento. E quando nós fizermos isso, nós estaremos fazendo um sacrifício que de fato agrada a Deus. É verdade que isso atinge o nosso orgulho. Isso nos força a não apenas pensar em humildade, né, como também em sermos realmente humildes, o que não é fácil. Eu costumava pensar que era a incumbência de um cristão de se ofender com algumas coisas, de ser inconformado. De fato, há coisas com as quais nós devemos nos inconformar, né? Mas perdermos o nosso direito à raiva nos faz seguir em frente, nos torna centrados nos outros e não em nós mesmos. Quando nós começamos a viver uma atitude outro-centrada, as coisas à nossa volta começam a mudar. Na verdade, não é perder, entre aspas, um direito que nós teríamos, porque esse direito de fato nem existe. Se o Evangelho nos ensina que não podemos reter o perdão para ninguém, que devemos perdoar sempre, aquela história 70 vezes 7, isso significa que a raiva tem que ir embora, que nós não temos direito a abrigá-la. Seja ela uma raiva justa ou não no nosso entendimento. Eu sinto que muitas pessoas pensam que essa ideia é meio estúpida. E elas podem dizer, eu não concordo com você nisso, ok. Mas se você ler o Evangelho, vai perceber que é exatamente isso que ele nos ensina. Nós não podemos ser movidos à raiva, a termos as ofensas como nosso combustível para agirmos. Nós nos inconformarmos com o mal é uma coisa. Agirmos para que haja justiça e prevaleça a verdade é uma coisa boa, certa. Porém, isso não significa acalentar e abrigar a raiva ou algum ressentimento em nosso coração. Lembremos aquilo que Tiago diz: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, a ira dos homens até pode produzir um certo grau de justiça humana, mas será essa a justiça que Deus busca? A justiça do reino, almejada por Deus? Se Efésios 4:26 diz que a raiva é parte da existência humana e que ela muitas vezes vai brotar no nosso íntimo, em seguida também o mesmo texto nos mostra que o que devemos fazer com ela é não darmos abrigo, não deixarmos que ela encontre espaço, sumir com ela até o final do dia, até o pôr do sol, diz o texto. Né? E logo a seguir ele afirma, porque você não deve ser amargo, ou zangado, ou bravo. Efésios 4:31. Então a consequência lógica é essa: se a raiva e o ressentimento prevalecerem e encontrarem abrigo em nosso coração e nosso íntimo, nós vamos nos tornar inevitavelmente pessoas amargas, bravas e muito sem graça. Paulo estava dizendo claramente que sim, às vezes a gente fica com raiva, isso acontece, somos humanos, mas então logo temos que nos livrar dela. Então é isso que nós temos que fazer e lidar com isso agora. Não temos o direito de ficar abrigando esses sentimentos em nosso coração. Temos que, pelo contrário, buscar um caminho de libertação e sair dessa prisão. Você também pode estar pensando assim, mas e Jesus? Ele não ficou bravo às vezes? Não desceu o relho numa certa ocasião? A resposta, talvez teologicamente bem pensada, seria sim, claro. Só que Jesus é Deus. Deus é Deus. A Deus é permitido a raiva justa. Porém, lembre que a sua justiça é perfeita, a nossa não.
Deus nunca será imparcial. Ele é compassivo e bom o tempo todo. Porém, nós não. Nós somos pecadores e, no mínimo, tão culpados quanto aqueles dos quais nós sentimos raiva. Deus também pode julgar, nós não. Nós podemos confiar em seu julgamento porque ele é diferente do nosso. Ele é perfeito. Podemos confiar na sua justiça. Seu ser permite isso porque ele é pleno e justo. A nossa justiça não é assim. Nós não gostamos de admitir isso, mas gostamos sim de ficar com raiva, de nos ofendermos com as pessoas que nos ofendem. Nós não gostamos de pensar, o outro tem razão, fulano de tal fez algo errado, às vezes terrivelmente errado, e isso nos oferece uma sensação de superioridade moral quando nós nos enraivecemos com isso. É por isso que chamamos tal sentimento de ira justa, porque nos torna moralmente bons diante dos outros. O problema é que a raiva justa é dirigida a alguém e isso é bastante complicado. Acontece que eu tendo a achar a raiva de alguns mais justa do que a de outros, por causa do meu ponto de vista, da minha perspectiva. Porque eu geralmente estou muito certo e os outros estão muito errados. Mas Provérbios 16:2 diz: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor julga as nossas motivações. Então, não sou só eu, todos nós nos achamos sempre convincentes nos nossos argumentos. Achamos que nós estamos do lado certo. Nós sempre, os outros nunca. No momento, a raiva nos parece justa. Porém, o desafio das Escrituras é que nós a abandonemos, que nós possamos abrir mão dela, de qualquer sentimento de raiva. E a justificativa é o perdão que Deus nos concede. O problema é que a raiva não tem fim, ela nunca para, ela não some sozinha. Nós precisamos parar com ela. E só paramos com ela quando praticamos o perdão. Quando deixamos ela de lado, viramos a página e perdoamos aquele que nos ofendeu. Notavelmente, no ensino de Jesus, não há permissão para algo assim como, ok, você pode sentir raiva porque a pessoa realmente é um idiota. Ela não dá para engolir ela. Não há isso nas Escrituras. Nós somos instruídos a perdoar, mesmo aqueles que nos ofendem gravemente. E este é o ponto central. O que você acha que torna a sua raiva justa é exatamente o que você é chamado a perdoar. A graça não é para merecedores. Perdoar significa renunciar ao seu ressentimento e deixar a raiva de lado. A raiva é extraordinariamente fácil. O amor é muito difícil. A raiva é a nossa configuração padrão. O amor é um milagre. E é a prática do amor, incondicional, que Deus nos chama a viver. Amor que se doa, que se entrega, que renuncia a tudo, mesmo aos seus mais pretensos direitos. Ame aos seus inimigos. Ore por aqueles que perseguem você. Isso que Jesus ensina. E isso é o milagre da fé. É só pela fé em Deus que isso é produzido. É só aqueles que foram transformados pela graça de Deus que vão conseguir entender e praticar isso. Isso é o próprio reino de Deus entre nós, em sua presença visível e marcante. Que Deus nos conduza ao milagre do amor, que é a sua própria vida em nós. Eu desejo que Deus viva em nós plenamente e que a presença de Jesus e da sua graça transformadora seja de fato o nosso combustível. Escolha não ser uma pessoa ofensável, ofendível. Deixe
essas coisas de lado e olhe para Deus, para que Ele se aproxime de ti e possa junto contigo caminhar rumo ao seu reino eterno. Que assim seja. Um forte abraço a todos e a todas. Deus abençoe este grupo hoje e sempre. Amém.